Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso básico de Python. Eu sou o Fábio e na aula de hoje a gente vai aprender a trabalhar com as estruturas de repetição, com os loops for e while. Lembrando que eu estou utilizando aqui o PyCharm da JetBrains. Se você quiser instalar, é só clicar no link que está na descrição e você vai ser levado ao site oficial da JetBrains. Só utilizar o meu código de cupom, que é FSN_cursos, e aí você consegue o PyCharm Professional com uma licença gratuita de 3 meses, beleza? E se precisar instalar sites, lojas virtuais ou sistema online, Hostinger na cabeça, beleza? Só clicar no link da descrição aí da Hostinger e assinar o plano de pelo menos 12 meses para você conseguir um desconto. Show de bola? Vamos lá. Vamos abrir aqui então nosso projeto no PyCharm. E aqui é o seguinte, vamos lá. Botão direito, New e Python File. Essa aqui vai ser a nossa aula traço 03. Bom, como que funciona a estrutura de repetição? Ela nada mais é que uma repetição de um bloco de códigos uma determinada quantidade de vezes, tá certo? Vamos começar falando do for primeiro. Qual que é a sintaxe? Eu vou simplesmente digitar aqui for, coloco uma variável, normalmente a gente coloca a variável i, eu vou colocar um count de contador, só para mudar um pouco. In range, aqui eu coloco qual vai ser o número inicial e o número final. Simples assim, começa com 0 e termina no 10. Mas vamos ver. O que eu faço agora? Dentro aqui dessa estrutura, podem ver que eu estou com um recuo, certo? Eu vou dar um print na variável count. Simples assim. Eu vou dar um run. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, começou no 0, tá vendo aqui, ó? 0, 1, 2, 3, ele está repetindo até chegar lá no 10. Mas percebam que ele não imprimiu o 10. O que o Python entende, pessoal? Ele entende que esse número aqui não quer dizer que ele vai exibir, é para ele parar nele, ou seja, ele não vai exibir. Se eu quiser que seja mostrado 10, eu tenho que colocar 11 aqui. Dou um run, podem ver que agora ele mostrou 10, certo? Ou eu tenho uma outra opção também. Eu posso colocar o 10 e no final mais um, tá? Ou seja, ele não mostra o 10, ele para no 9. Só que eu falei para ele acrescentar mais um. Aí ele mostra o 10. Nesse caso aqui, é interessante a gente utilizar o mais um, porque às vezes a gente está pedindo para um usuário exibir alguma, digitar, entrar com algum valor no campo, e ele não sabe que ele tem que colocar um número a mais para chegar no número que ele quer, né? Vamos ver isso daqui. Vamos colocar aqui uma variável qualquer. Vamos colocar a variável quantidade. Vou colocar aqui, ó, 5. No lugar do 10 aqui, eu vou colocar a variável quantidade e eu vou tirar esse mais um. Olha, o usuário quer 5. Vamos mostrar na tela. Do 0 ao 4, tá vendo? Ele mostrou 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 números, porque começou do 0. Mas, se eu quiser, por exemplo, vou colocar um f-string aqui. Beleza. Eu vou colocar aqui número, aí vai contar número 1, número 2, número 3. Aí o que vai acontecer? Número 0, número 1, fica meio estranho. Então o que eu faço? Eu mando começar com 1 e não com 0. Se eu der um run, podem ver que ele vai mostrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, mas ele pediu 5. Por que ele está mostrando somente 4? Porque eu preciso acrescentar aqui o quê? O mais 1. Quando eu coloco manualmente o número, posso colocar ali o 11, o 12, o 6, quantos eu quiser. Mas eu não sei quantos números o usuário vai pedir. Então eu acrescento mais um ali, aí sim, quando eu der o run, podem ver que ele começou do 1 e foi até o 5. Até aí, beleza. Essa é a estrutura do for, laço de repetição. Vamos ver como é que funciona o while. Eu vou tirar isso daqui para não atrapalhar a gente. Vou deixar tudo comentado. E vamos fazer o seguinte. O while ele precisa de uma estrutura de controle, uma variável que vai mostrar por onde ele começa também. Vamos lá. Eu vou colocar aqui variável controle mesmo, para ficar fácil, começando com 0. Aí eu tenho um while, enquanto o controle for, tem o 5 lá em cima, ele está pegando o que está lá mesmo comentado. Enquanto o controle for menor que 5, por exemplo, vou dar um print. Print na variável controle. Só que é o seguinte, se eu parar por aqui, ele vai ficar num loop infinito. Por quê? Como que o while funciona?
While significa enquanto. Então, ó, enquanto o conteúdo da variável controle for menor que 5, imprimam, então, o conteúdo da variável controle. Qual é o conteúdo da variável controle? É 0. Então, sempre vai ser 0, porque eu não fiz mais nada. O conteúdo da variável controle é 0, então eu tenho que atualizar o conteúdo. Opa, muda para 1. Foi 1, opa, agora atualiza de novo para 2. Tá 2, agora atualiza para 3, até chegar na minha condição aqui, que é menor que 5. Como eu faço essa atualização? Simplesmente controle mais igual a 1. É a mesma coisa que eu dizer, controle é igual a controle, ele mesmo, mais 1, ou seja, o que ele já tem, acrescentando mais 1. Só que tem uma forma de simplificar isso, que é dessa forma aqui, controle mais igual a 1. Beleza? Dessa forma, eu atualizei o conteúdo da variável controle e ele fez um loop até chegar nessa condição. Eu vou dar um run e ele fez o quê? Começa com 0, certo? É o que eu coloquei aqui na variável de controle. Ok, então mostrou o 0. E foi até o 4. Por que até o 4? Porque ele não mostrou o 5. Porque ele faz a verificação. É menor que 5? É. Faz um loop. É menor que 5? É. Faz outro loop. Aí quando ele chega no 5, 5 é menor que 5? Não, não é. 5 é igual a 5. Então ele não exibe. Se eu quiser que exiba, eu tenho que colocar aqui um menor ou igual. Menor igual, certo? 5 é menor ou igual a 5? É. Ele não é menor, mas é igual. Tá? Então se eu der um 1, agora vai do 0 ao 5. Da mesma forma, se eu alterar aqui, ó, começar com 2, ok, vai começar com 2. 2, 3, 4 e 5. Percebe? É muito simples. Agora, se eu fizer o inverso, ó, enquanto for maior que 5, claro, só que aqui eu tenho que colocar, por exemplo, 10. E aqui eu tenho que fazer o inverso. Eu não vou incrementar, eu vou fazer um decremento, certo? Quando a gente coloca o mais igual, a gente está fazendo um incremento, certo? Acrescentando mais um. Aqui eu vou fazer um decremento. Então, eu falo que tem que ser menos igual, certo? 10 é maior que 5? É. Então, atualiza para baixo, menos 1. Vai para 9. 9 é menor que 5? É. E assim até chegar na minha condição. Vamos lá, dar um run. Ó, 10, 9, 8, 7, 6. Chegou no 5. 5 é maior que 5? Não, não é. Mas ele é maior ou igual? Sim, não é maior, mas é igual. Então ele exibe o 5. Show de bola. Agora, vamos ver no que isso é útil para nós, né? A estrutura de repetição, tanto o for como o while, é para ficar exibindo o número na tela, certo? Existem várias formas de utilizar eles. Mas, como essa é a forma mais fácil, vamos criar uma tabuada aqui, onde o usuário vai digitar um número da tabuada que ele quer exibir, e aí a gente exibe a tabuada utilizando a estrutura de controle, e depois o nosso programa pergunta: e aí, quer continuar exibindo outras tabuadas? Se a pessoa disser que sim, aí o programa pergunta de novo: tá bom, você quer? Qual é o número da tabuada que você quer? E aí vai fazendo esse loop, né, esse while, até que a pessoa digite que não. Aí finaliza o programa, certo? Vamos lá então. Eu tenho então aqui a variável controle, começando com S, de sim. Enquanto... Opa, digitei errado o while aqui, ó. Enquanto a variável controle for igual a S, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma pergunta sendo feita. Vou colocar aqui a tabuada, variável tabuada. Vai receber um input. Tipo int, né? Input igual, coloquei um menos aqui, ó. Aí. Qual tabuada deseja ver? Agora sim, eu tenho for in range, certo? Só que aqui, ó, eu tenho a variável i, certo? Essa variável i é aquela variável count que eu fiz no exemplo anterior. Né? Ela vai contar do 1 até o 11. Aqui eu posso colocar 11 mesmo, posso colocar 10 mais 1, que eu já expliquei por quê, mas eu posso simplificar, porque aqui não é o usuário que vai digitar a quantidade. Aqui ele vai digitar somente qual é a tabuada que ele quer ver. Vamos entender. Vou dar um enter. Vou dar um print na tabuada. Olha só, print, eu vou usar o fstring, e aí eu coloco tabuada, que é a variável que contém o número que o usuário digitou, vezes, só que esse vezes aqui não está multiplicando nada, tá? É só para representar na tela. Vezes a variável i. Por que vezes a variável i? Eu estou dentro do for, num laço de repetição. Ele vai ficar repetindo, repetindo até chegar
no 10, que no caso aqui é o 11, vocês já entenderam, né? Então vai ficar o valor que a pessoa digitou vezes 1, vezes 2, vezes 3, que vai ser igual ao quê? Exatamente isso, tabuada vezes o laço de repetição, o número que está sendo exibido ali. Agora, aqui sim, pessoal, nessas chaves, aí sim eu coloco a multiplicação, que é representada aqui pelo asterisco. Aqui a gente já entra aí nas operações aritméticas, né, da matemática aqui dentro do Python, que a gente vai ver isso depois, tá? Que é bem simples, tá certo? Ok, tenho aqui o print, certo? Só que agora eu tenho que perguntar, né, aqui dentro do for, se a pessoa quer continuar ou não, né, exibindo. Então, isso aqui dentro dessa estrutura, tá? Então, vamos lá. Eu vou perguntar aqui o seguinte, controle, ou seja, é a minha variável de controle que vai determinar se continuo ou não, certo? Eu coloco uma pergunta aqui dentro de um input. Quer continuar? Sim ou não? Se a pessoa continuar, se ela digitar aqui sim, porque o controle é sim, certo? E enquanto a variável de controle, que é essa variável, for igual a S, então ele vai repetir tudo isso daqui. Se for diferente, qualquer coisa diferente de S, ele vai finalizar o programa, certo? Print, fim do programa. Vamos ver se vai funcionar mesmo isso daqui? Vou dar um run. Deixa eu aumentar aqui o espaço para a gente ver. Qual tabuada deseja ver? Tabuada do 4. Vou dar um Enter. Beleza, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, até o 4 vezes 10, que é 40. Quer continuar? Sim, dou um Enter. Aí pergunta de novo, qual tabuada deseja ver? Do 6, mostrou a tabuada do 6. Quer continuar? Sim, dou um Enter. Qual tabuada deseja ver? Do 8. Quero continuar? Sim, agora do 7. Beleza, e ele vai fazendo esse loop, até eu dizer que não. Quer continuar? N. Dou um Enter, ele mostra lá, fim do programa. Agora vamos entender qual loop que está fazendo a pergunta e qual loop que está exibindo a tabuada. Já deu para entender, né? O while, ele está fazendo a pergunta aqui. Por quê? Eu tenho a variável controle, que está recebendo um S. Enquanto for S, né? Tá vendo aqui, ó? Recebendo um S aqui de sim. Enquanto for igual a S, vai perguntando, e dentro da estrutura while eu tenho a estrutura for, que está exibindo a tabuada em si, exibindo isso daqui, ó. 7 vezes 7, 7 vezes 6, 7 vezes 5, é essa estrutura for que está exibindo isso. Agora, o while, essa estrutura de controle while, que é o enquanto, ele está fazendo a verificação, ó, enquanto o conteúdo da variável controle aqui for igual a S, execute então todo esse bloco aqui. Quando for diferente, qualquer coisa que eu digitar diferente de S, ele vai sair da estrutura while e vem para cá, fim do programa. Beleza? Fácil, show de bola, né? Pode parecer complexo, mas se você olhar linha por linha, o que você precisa entender é a lógica. Você percebe que você não precisa decorar código, você só precisa entender a lógica. O que você precisa memorizar é a sintaxe de como o Python interpreta a estrutura de repetição ou qualquer outra coisa que você vai digitar aqui, beleza? Eu sugiro que você volte o vídeo, assista de novo como é que eu expliquei o funcionamento do for, como eu expliquei o funcionamento do while e como que eu misturei os dois, for e while juntos, beleza? Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Até a próxima aula.